Estamos de volta, agora com o assunto para o terceiro ano, para a terceira série de Estatística, um assunto bem tranquilo. Nesta aula nós vamos para os conceitos iniciais, nós vamos finalizar com a construção da tabela de frequências. O objetivo da nossa aula é esse, entender os primeiros conceitos e fazer a tabela de frequência. Vamos para cá. O primeiro conceito que nós vamos ver, nós temos que entender e saber o que significa, é o conceito primeiro de população. Tá? Em estatística, uma população representa a quantidade total, o universo daquilo que está sendo pesquisado. Normalmente, os dados estatísticos são utilizados em pesquisas. Vou utilizar alguns exemplos aqui. O principal, estamos nos aproximando de uma eleição, eu vou utilizar a eleição como referência. No caso das eleições a nível federal, presidente da República, normalmente são feitas pesquisas de intenção de voto. O conjunto total da população que irá votar, ou seja, os eleitores aptos a votarem nas eleições agora do ano de 2020, é chamado de população. Representa todos os elementos considerados. Então, é um conjunto de todos os elementos cujas características estão sendo estudadas. Nesse caso, essa característica que eles apresentam é da possibilidade de votar. Amostra. O que é amostra? É uma parte da população. Normalmente, em uma pesquisa, não dá para ser feita a nível nacional, aqui, no caso do Brasil, não é possível fazer uma pesquisa com 100% da população. Fica muito complicado, muito difícil, porque o país ele tem dimensões continentais. Então, para as pesquisas de intenção de voto, é retirada uma amostra, tá, que representa uma parte da população. Essa amostra ela precisa reunir as características desta população. Então, eu não posso pegar uma quantidade de pessoas apenas da região sudeste, região sul ou região nordeste. Essa amostra ela deve envolver os elementos de todas as regiões do país. Então, mostra uma parcela representativa da população. Essa é a principal característica da amostra. Tem que haver uma representatividade, tem que levar em consideração todas as características, é o máximo possível. É lógico que não vai ser 100% fiel, mas dependendo da forma, da metodologia que a pesquisa é utilizada, é feita, ela se aproxima muito do 100%. Tá? Tem sempre uma margem de erro para mais ou para menos. É o que nós vemos aí nos noticiários, quando apresentam as pesquisas de intenção de voto. E variável. Variáveis são características ou propriedades analisadas. Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando é feita uma pesquisa, essa pesquisa ela é feita com base em algo. É necessário se analisar alguma coisa. E essa coisa que vai ser analisada, ela pode ter uma característica de qualidade ou de quantidade. A variável qualitativa, ela, como o próprio nome já diz aqui, ela representa uma qualidade. Vou dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos. É quando se faz uma pesquisa com a cor dos olhos. Isso representa uma característica. Cor do cabelo, nível socioeconômico, tudo isso indica uma qualidade. Uma variável quantitativa indica algo que está sendo pesquisado, mas que essa coisa indica uma quantidade. Então, exemplo, quando se fala do peso, quero analisar o peso. Peso da população brasileira. Agora, quando eu falo do peso, o que me vem à cabeça? O que me vem à mente? Números. 50, 60, 70 quilos e aí vai. Quando eu analiso a altura,
também são números. 1,80 m, 1,50 m, 1,60 m. Quando se analisa idade, também apresenta a mesma coisa. 50, 20, 30 anos. Diferentemente da cor dos olhos. Quando eu falo cor dos olhos, eu falo azul, verde, preto, olhos castanhos e assim sucessivamente. Eu não estou falando de números, estou falando de uma qualidade. Então, a variável qualitativa indica uma qualidade, a variável quantitativa indica uma quantidade que é representada através de números. E tabela de frequências. O que é uma tabela de frequência? O que é uma frequência? Frequência indica também uma quantidade. Aquilo que na pesquisa eu vou poder somar, eu vou poder quantificar, eu vou poder traduzir através de números. Poder contar, verdade. Tá? A tabela que mostra a variável. Essa variável, gente, quando se fala em variável em estatística, ele está querendo saber do assunto que está sendo pesquisado. Falei anteriormente dos eleitores, isso é uma variável. Eleitor. Cor dos olhos também é uma variável. Idade é uma variável. Variável é aquilo que está sendo pesquisado, o assunto principal. Então, mostra a variável e seus valores. Vai indicar o assunto e a quantidade daquele assunto que foi analisado dentro da pesquisa. Eu vou explicar direitinho aqui através de um exemplo. Tá? Nosso objetivo é transformar esta pesquisa, esta quantidade que foi analisada em valores e agrupar através de uma tabela. Isso é muito importante que vocês compreendam. O exemplo é o seguinte. Um grupo de alunos foi consultado sobre o time de sua preferência. Olha só, qual é o assunto da pesquisa? É o time de preferência. Isso aqui é a variável. Time. Os votos foram registrados assim. Palmeiras, cada tracinho representa a quantidade de votos de pessoas que disseram que torcem para o Palmeiras. Então, Palmeiras são 1, 2, 3 pessoas disseram que torcem para o Palmeiras. O São Paulo, 2. E para o Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas disseram que votam para o Corinthians, que torcem para o Corinthians. Então, nós vamos construir uma tabela de frequências. Tá? Eu coloquei valores pequenos, mas a ideia é a mesma. O que vocês precisam analisar é isso. Primeiramente, o tipo de variável, que é o time, e a quantidade de pessoas que disseram que torcem para cada um dos times. Já deixei a tabela pronta aqui. Essa tabela representa na primeira coluna, gente, não esqueça, primeira coluna, ela é formada sempre pelo assunto principal. Tá? É a variável principal. Nesse caso, eu coloquei aqui time de preferência. Ele vai ficar na primeira coluna. O time de preferência, que nós vimos aqui, foi Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Eu coloquei o total aqui, depois a gente vê direitinho para que serve. E aí, como é uma tabela de frequência, essa tabela de frequência representa números, existem dois tipos de frequências. A frequência absoluta, eu vou chamar de FA, o nome é frequência absoluta, e o FR é a frequência relativa. A frequência absoluta, como o próprio nome diz, são os números em valores absolutos. Eu vou contar e observar a quantidade de cada um. Neste caso, o Palmeiras, 3 pessoas disseram que torcem para o Palmeiras. Para o São Paulo, são 2 pessoas, 1, 2. E para o Corinthians, são 5. Então, frequência absoluta, eu vou contar a quantidade de cada um e demarcar na segunda coluna. Sempre a segunda coluna é utilizada a frequência absoluta. Variável principal, frequência absoluta. O total indica a quantidade de pessoas que foram consultadas nessa pesquisa. Ora,
3 pessoas para o Palmeiras, 2 para o São Paulo, 5 para o Corinthians. Eu vou somar tudo aqui, são 10 pessoas consultadas. No total, 10. A frequência relativa, ela indica um percentual, uma fração. Ou, algumas vezes, ela é utilizada através de um número decimal. Mas as tabelas de frequência, sempre quando utilizam a frequência relativa, elas trazem em porcentagem, que nada mais é do que a divisão de cada um dos valores pelo total. Então, se eu quero saber a frequência relativa das pessoas que dizem que torcem para o Palmeiras, eu vou pegar e dividir, olha só, aqui pelo total, 3 e dividir por 10. Vou fazer aqui ao lado. Então, vai ser 3 dividido por 10, Palmeiras. 3 dividido por 10 é 0,3 em termos decimais. Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100. Você sempre faz essa multiplicação por 100, ele vai dar igual a 30. Então, a frequência relativa do número de pessoas que torcem para o Palmeiras, dentro dessa pesquisa, foi de 30%. Para o São Paulo, vou fazer a mesma coisa. SP vai ser 2 e dividir por 10. São 2 pessoas dividido pelo total. Dá 0,2. Vamos multiplicar por 100 e dá 20. Então, 20 pessoas dessa pesquisa disseram, 20% disseram que torcem para o Palmeiras. E o Corinthians, CO, 5 dividido por 10. Dá 0,5 vezes 100, o 100 multiplicando por 100, 50, que equivale a 50%. O total, em termos de porcentagem, logicamente tem que ser 100%. 30 mais 20, 50. 50 mais 50, 100. Então, 100%. Então é isso, gente. Olha só. População é um conjunto total de objetos, de pessoas, de elementos que estão sendo analisados na pesquisa. Uma amostra é uma parte representativa desta população. Uma variável é o assunto principal, que pode ser quantitativa ou qualitativa. A qualitativa representa qualidade, quantitativa é indicado sempre através de quantidades, números. E a tabela de frequência, ela é sempre utilizada para fazer um resumo, para organizar aquilo que está sendo pesquisado. Primeira coluna, sempre a variável, o assunto que está sendo pesquisado. Segunda coluna é a frequência absoluta. Vou contar quantos elementos de cada um dos itens analisados e colocar na primeira linha, segunda linha, terceira linha e assim sucessivamente. E a frequência relativa, ela é dada normalmente em porcentagem, que pode ser fração ou número decimal, mas normalmente em porcentagem, que representa o número, que é a frequência absoluta, dividido pelo total de elementos da pesquisa. Você faz, multiplica por 100 e tem a frequência relativa. Lembre-se, tem que ser 100% ao final. Então, é isso. Ficamos por aqui. Bons estudos.